Olá pessoal, bem-vindos ao nosso Moviecast. A ideia é que a gente converse bastante sobre soluções financeiras, que são coisas que são inerentes à nossa vida como um todo. E, obviamente, por serem coisas que todos nós precisamos de diversos serviços e soluções financeiras, a gente precisa entender, muitas vezes, qual é o momento econômico que a gente está, qual é o momento que você está na sua vida e ver ali quais são as melhores soluções, melhores alternativas, melhores estratégias financeiras para melhorar, no final das contas, o quê? Qualidade de vida, da sua família, das pessoas que você ama, das pessoas que você gosta. E a gente está vivendo no meio de um cenário econômico, né? Nós estamos aqui gravando hoje, dia 18 de abril de 2023, num cenário onde a taxa de juros está em 13,75. Passada a pandemia, a gente praticamente vivenciou uma escalada da taxa de juros de 2% para 13,75. Isso tem um objetivo claro, que é o quê? Controlar a taxa de inflação, que chegou a bater no ano passado, por exemplo, em 12 meses ali, quase 10, 11% de taxa de IPCA. Então, com uma taxa de IPCA, de inflação tão alta assim, é natural que o Banco Central precise colocar a taxa de juros tão alta, em 13,75, para controlar essa inflação. Vem controlando já, mas aí vem uma dificuldade ou então uma peculiaridade na vida financeira de muitas pessoas. E ok, e agora? Né? Na hora que você vai fazer o financiamento de um carro, na hora que você vai fazer o financiamento de um imóvel, ou você vai fazer a aquisição de um bem como esses, de um terreno, por exemplo, de fazer a construção da sua casa, puxa, tá mais caro. Porque há 2 anos atrás você ia fazer uma aquisição de um bem como esse, você conseguia se financiar com uma taxa de juros razoavelmente mais baixa ali, e com essa escalada, essa subida da taxa de juros, então ficou bem mais caro para as pessoas adquirirem os bens. Pois bem, bom, diante desse cenário, existem outras soluções? Existem outras situações que facilitem para quem tem, em algumas situações, né? Porque a pessoa pode ter uma dificuldade financeira de comprar o bem à vista e precisa se financiar por conta disso, mas às vezes a pessoa tem sobra de caixa e por estratégia ela decide então comprar de uma outra maneira, de uma outra forma, adquirir esse bem que não seja pagando à vista e mesmo assim conseguir ter mais vantagem do que se fosse ela despender de capital próprio, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre essas soluções financeiras, sobre as opções que existem no mercado, e para isso a gente vai ter uma convidada super especial. Antes de falar da nossa convidada, eu quero aproveitar e apresentar para vocês o Lucas. O Lucas está aqui, o Lucas Moraes, é sócio aqui da Move Invest. Aliás, eu nem falei, né? Nós estamos aqui gravando hoje na Move Invest mesmo, né? Na nossa sede aqui da Move no Brooklyn. E aqui nós somos um hub de soluções financeiras para ajudar realmente a sua vida a encontrar as melhores soluções financeiras ali. Mas a gente quer trazer especialistas para conversar sobre esses assuntos e a gente entender de fato quais são as melhores soluções, quais são as melhores estratégias, melhores momentos, melhor hora de investir, entre tantas outras coisas. E o Lucas, nosso sócio aqui da Move Invest, coordenador, inclusive, das nossas parcerias estratégicas, setor de expansão, enfim, da Move, está com a gente aqui nesse podcast de hoje. E a nossa convidada especial, a Gabriela Marques. Bem-vinda, Gabi. Obrigada. A Gabriela da Viva Corretora, que é uma corretora de Sorocaba, inclusive, uma parceira nossa aqui da Move. A gente faz muita operação de soluções financeiras através da Viva, então a gente já tem contato, já conhecemos a Gabi há algum tempo. Estamos cada vez mais estreitando esses laços com a Viva Corretora. E a Gabi é muito especialista em várias soluções financeiras também, especialmente na aquisição de bens, de propriedades, e vai nos ajudar então a tirar algumas dúvidas sobre essas possibilidades que a gente tem aqui para falar sobre a aquisição de bens, né? Então, mais uma vez, bem-vinda, Gabi. Muito obrigada. Eu aproveito aqui então para te presentear com Moleskine aqui da Move. Obrigada. Tá? Espero que você faça anotações de muitos milhões aí, mas especialmente que seja realmente talvez o começo de muitas outras vindas que você faça conosco aqui, para a gente explorar outros assuntos, para a gente explorar muitas outras estratégias e soluções. Né? Com certeza, estava ansiosa já para conhecer pessoalmente o espaço. Bem-vinda, No dia a dia a Gabi. gente já se fala tanto, né, na correria do dia a dia, conversa tanto, mas muito lindo aqui, adorei o convite, estarei sempre. Bacana. Mas conta pra gente aí um pouquinho, Gabi, da sua história, antes da gente entrar aqui propriamente no assunto, né? Conta por que de você montar a corretora, ir lá em Sorocaba, enfim, conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Na verdade, eu nasci aqui em São Paulo mesmo, né? Eu fui para Sorocaba em 2019, quando eu tinha 17 anos de idade.
Desde os meus 14 anos, muito novinha, eu já comecei Peraí, a isso trabalhar. em 2017, 2019, 2019. com 17 anos? Não, 2009. Ah, 2009, eu falei, nossa, mas é nova mesmo. A maternidade tem afetado um pouco a minha memória, então não repare. Desde 2009, perdão. Inclusive, conheci o Léo, o pequeno Léo de Isso. 7 meses aí, né, que estava com o João, seu esposo. Parabéns, lindo, lindo Léo. O Leozinho faz parte agora da nossa rotina louca aí. Ele podia estar gravando com a gente aqui, né? Verdade. Pois é, nos próximos veremos, quando sair Antecipou o cochilo lá. É, isso aí. Legal. Então eu me mudei para Sorocaba porque, na verdade, eu trabalho desde os 14 anos de idade, moro sozinha, morava sozinha desde os meus 15 anos de idade. Então eu tive que aprender na marra a educação financeira, né? Uma coisa que está tão em falta aqui no Brasil, né? A gente vê tanto a escassez disso. A gente não aprende isso nas escolas, né? A nossa cultura é muito aquém disso tudo. A gente aprende sobre briófitas, por exemplo, mas não sabe declarar um imposto Por de renda. enquanto, tá vindo novidades por aí, né? É verdade. Temos novidades. Em breve novidades. Em breve novidades sobre educação financeira aí, quem sabe? Então eu tive que sempre correr atrás dessa minha independência financeira, né? Eu fui criada pelo meu pai, que faleceu quando eu era muito novinha. Então essa minha independência teve que antecipar tudo de forma muito rápida. Eu cursei Direito, né? E lá em Sorocaba comecei a trabalhar em uma corretora de seguros inicialmente, né? Quando eu mudei para lá, gerenciei uma equipe de consórcios lá, fui gerente dessa equipe também comercial. E daí conheci meu esposo, João Vitor. Você trabalhava lá na corretora também? Não, na verdade nós namorávamos e eu apresentei ele pro dono, ele foi trabalhar lá. Tá. Ele cuidava lá de seguro de automóvel, né, de uma equipe também, e eu cuidava dessa parte de consórcios. E daí a gente resolveu seguir e abrir a nossa própria corretora. E aí foram muitos percalços até então, algumas sociedades que não deram certo, tivemos que começar do zero muitas vezes, até que a gente se estabilizou, graças a Deus, tem um nome aí, e já faz 8 anos que a gente está no mercado já de forma estável. Mas trabalhei também 5 anos no banco, então eu tive aí... Qual banco você trabalhou? No Banco Bradesco, em Sorocaba. Então eu pude ter uma visão geral, né, de produtos financeiros em si. E no banco, eu costumo falar assim, que no banco eu não fazia as coisas certas, porque no banco a gente vai colocando aquele produtinho que o banco está precisando, né? É a meta para bater. A meta então não é o que o cliente está precisando. Então quando eu saí do banco, eu falei assim, não, eu preciso construir a minha mansão no céu. Vou começar a construir essa casinha. Então o que eu fiz? Falei, não, eu vou estudar o meu cliente, o que é melhor para ele e o que de solução eu tenho para trazer para ele. E eu comecei a me apaixonar por isso, pelo planejamento financeiro, estudar, me especializar, tirei minha SUSEP, e aí eu trabalho com isso e é o que eu faço. Parabéns, legal, muita história. E até para contextualizar, né, nossos ouvintes aqui, sobre uma matéria, inclusive, ó, que fala da necessidade que as pessoas estão tendo para comprar imóveis, comprar veículos, etc. Tem uma matéria aqui na Exame, por exemplo. Deixa eu ver se tem a data aqui dessa matéria. Fala de... Aqui, março do ano passado, que fala disparada dos juros. Isso quando a taxa de juros começou a subir lá de 2 para 13,75. Disparada dos juros impulsiona a venda de consórcios. Teve essa importante matéria aqui. Teve uma outra do Correio Brasiliense, falando que o setor de consórcios volta a crescer e bate recorde de cotas vendidas. Com juros nas alturas e crédito escasso, a modalidade de consórcio vem ganhando mercado e no primeiro semestre do ano passado alcançou o maior volume de vendas dos últimos 10 anos, totalizando 1,85 milhão de cotas. Cotas quer dizer o quê? Cada uma cota é um bem adquirido, seja de imóvel, uma cota de um consórcio de imóvel ou de veículo, seria então Danilo, eu até aproveitar antes, a baita história que a Gabi tem, obrigado aí por vir aqui até o nosso escritório, né? Obrigado, Danilo, pela oportunidade de participar do Moviecast aqui. Não tenho uma voz tão bonita quanto a do Danilo, mas prometo me esforçar. Desses olhos azuis aí. E eu acho que, junto com a sua pergunta,
fazer a primeira pergunta aqui. O que é o consórcio? Vamos lá. Na verdade, cota não necessariamente é um bem. Cota é um cliente, ele pode adquirir uma cota para adquirir um bem, né, dentro de um consórcio. A gente vai explicar um pouquinho como funciona o consórcio, o que significa, e vai dar para entender um pouquinho melhor. Mas eu posso, por exemplo, utilizar 2 cotas, 3 cotas, 15 cotas, como nós fizemos no mês passado com um cliente aqui da Move mesmo, para um único bem. Depende muito de uma estratégia desse processo de contemplação. Diga. E o consórcio, ele é a união de um grupo de pessoas que se formam com a finalidade de gerar uma poupança para adquirir um bem. Então, todas as pessoas elas têm esse interesse em adquirir um bem, seja curto, médio ou longo prazo, mas é um tipo de planejamento, que é uma modalidade de um financiamento ali entre elas, que possibilita as pessoas adquirirem um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo de comprar um determinado bem específico. Exatamente. Legal. E por que eu trouxe essa questão das matérias aqui? Porque, assim, o consórcio não existe de hoje. O consórcio existe, sei lá, há décadas o negócio. Eu lembro de quando eu era criança, já ouvia meu pai, por exemplo. Meu pai era vendedor de consórcio, de carro na época, né? Desde 1960 existe o consórcio. E antigamente tinha consórcio de bicicleta, tinha consórcio de tudo, era muito normal. E, inclusive, antigamente, se a gente para conversar com as pessoas mais idosas, você fala hoje que você quer entrar no consórcio, eles têm até medo. Ai, toma cuidado, né? Por quê? Porque antigamente muitas empresas deram golpes, né? Hoje o pessoal tá mais atualizado, sabe que não existe mais isso, mas antigamente sim. Por quê? Porque não era regulamentado pelo Banco Central, né? Então, aquelas empresas lá pegavam o dinheirinho de todo mundo e ó... Então, bastante gente ficou na mão, fraude, infelizmente. então, né? Teve muito processo judicial, algumas pessoas ganharam, outros não, mas então, eu trouxe esse assunto aqui à tona pelo seguinte, né? Se é um negócio que existe há muito tempo, existe há décadas aqui, o que a gente percebe é que as pessoas, pela necessidade de comprar os seus bens, pela necessidade ou pelo desejo, né? Elas encontraram um meio mais interessante de comprar o seu bem do que o mais utilizado, talvez, tradicionalmente. Vamos pensar que, basicamente, quando a pessoa vai comprar um bem ali, estamos falando de um carro, ou de uma casa, de um terreno, por exemplo, ela, basicamente, não pode adquirir isso da primeira forma, se ela tem um dinheiro para comprar isso à vista, ela vai lá e compra aquele bem, ok? A segunda, que é a mais utilizada aqui no Brasil, é a de financiamento. Então, ela vai lá, financia o carro dela, financia a casa dela. Só que nessa situação a pessoa precisa ter uma condição que é, por exemplo, ter uma necessidade, um valor de entrada para dar ali, no caso do imóvel, geralmente de 20%, 30% do valor do imóvel, do carro às vezes também, dos seus 20%, 30%, 40% e tal. E aí existe a terceira modalidade também de comprar esses bens, que é através de consórcio, cotas de consórcio, né? E através de consórcio, então, já lanço aqui, porque quando eu vejo que não tem uma procura tão grande, a maior dos últimos 10 anos sobre isso, eu acho que não, mas só para confirmar, então a pessoa vai fazer um consórcio, ela não precisa dar nada de entrada? Não. Vamos lá. Primeiro, para explicar as diferenças, né, entre essas 3 formas de aquisição. Qual que é melhor para mim? Vai depender muito de cada cliente. Por isso que eu falo, né, que eu costumo sentar e fazer um planejamento financeiro com esse cliente. Estudar ele mesmo e quais são as perspectivas, expectativas desse cliente para saber o que é melhor para ele naquele momento, de acordo com aquilo que ele espera e com as soluções que nós temos também, né? Por exemplo, existe a opção de comprar à vista, né? Mas quanto de capital esse cliente tem guardado? Ele vai se descapitalizar totalmente para comprar isso à vista? Será que através de um investimento, por exemplo, ele não conseguiria ter uma rentabilidade maior do que ele vai pagar numa taxa administrativa do consórcio? Não sei. Então vocês aí que são investidores vão poder, né, falar melhor ainda sobre isso. Mas até num gancho sobre isso, da questão do custo, né, de quanto que rende e quanto que eu vou pagar, né, nós temos dentro de um planejamento financeiro que nós fazemos para os investidores aqui da Move, a gente costuma orientar que, em grande parte das vezes, é muito interessante para o investidor financiar o imóvel do que comprar ele à vista. E eu digo por que grande maioria das vezes? Porque
até ali uma faixa de 50, 50 e poucos anos, ou abaixo de 60 anos mais ou menos, o financiamento imobiliário ele tem um custo de financiamento, hoje mais ou menos ali perto de uns 10,5% de juros, mas ele tem um custo também do seguro de vida, seguro obrigatório, então vai dar um custo efetivo total, que vai variar entre 11,5, 12, 13, e aí se a pessoa vai ficando muito mais velha, esse custo vai ficando mais alto, vai ficando pesado, e aí de repente ele vai pagar mais de juros no financiamento do que ele vai receber no investimento. Porque hoje, vamos lá Lucas, um investidor conservador, que ele, por exemplo, vai fazer um financiamento imobiliário dele custando aí 11, 12% de juros. O investimento conservador, quanto está rendendo hoje? Hoje na taxa Selic, 13,75, ele vai conseguir um pré-fixado ali, 2 anos, 3 anos, pelo menos 14, 15% ao ano. E lembrando que, no caso do financiamento imobiliário, depois a Gabi vai explicar um pouco da diferença, tem um subsídio, né, dos 70% ali não lembro o valor exato, mas um percentual da poupança ele tem que ser direcionado para o crédito imobiliário. Sim, então, compulsório. Acaba ficando mais um tipo de compulsório que tem que ser não destinado... Não é o compulsório, é o tipo de compulsório, mas destinado para financiamento imobiliário. Exatamente, para o sistema habitacional. Né? Então, acaba direcionando uma parte do recurso obrigatoriamente para isso. Então, acaba sendo um pouco mais vantajoso ali. Mas a Gabi vai dar uma aula para a gente das diferenças aqui, quando vai entrar o financiamento e quando que vai entrar o consórcio. Né? Eu acho que essa é uma pergunta muito comum do pessoal. Eu entrei nessa questão, meio que juntando essas duas coisas, porque quando a Gabi falou de custo, o cliente ou o investidor vai ter mais retorno no investimento do que o que ele vai pagar num consórcio. Nós chegamos aqui com a conta do financiamento, que vai ficar alguma coisa ali perto entre 11, 12, 13% mais ou menos ali de custo efetivo total do financiamento. E aí, qual é o custo efetivo? Agora. Qual é o custo efetivo do consórcio? Pasmem com o custo efetivo do consórcio, está muito longe, muito longe. Porque o consórcio tem uma tal de taxa de administração, tem outras taxas ali no meio, algum custo, tal, né? Mas tem juros? Vamos lá. Não tem juros. Primeiro, respondendo a primeira pergunta das diferenças. A gente tem que estudar cada cliente para entender qual que é a particularidade de cada um, né? Tem aquele cliente que ele precisa para ontem aquele bem, então não vai adiantar a gente colocar ele no consórcio, né? Então qual que é a expectativa? Ele pode esperar? Quando a gente fala de um consórcio, a gente depende de outras pessoas também. A gente trabalha numa operação estruturada, onde nós vamos estudar a média de lance dos grupos, quais são os melhores grupos e tudo mais, mas ainda assim estamos dependendo de outras pessoas. Não temos uma solução assim que amanhã uma data garantida que ele vá comprar aquele bem. Então, a gente precisa ver essa expectativa e quanto tempo nós temos para trabalhar, né? No consórcio, a média de taxa de administração aí, vamos colocar de custo efetivo total, no mercado hoje, em várias administradoras que nós temos, para os imóveis, vamos considerar aí uns 20% para 200 meses, 16 anos. Então, é muito, muito, muito aquém o financiamento. Então, 20% para quantos anos? 16 anos. Não é o ano, é o período todo. É pelo contrato, período todo. Então é muito... Quando dá, Lucas? 20% dividido por 16 anos? Vai dar menos que 0,2% ao mês. Exatamente. É muito barato. 1% ao ano, 1,20% ao ano mais ou menos, é isso? Quando a gente fala de educação financeira, eu acho que vocês como investidores vão concordar comigo. O que eu falo? Gente, a pressa, ela é onerosa. A gente paga pela pressa. E o brasileiro, infelizmente, 1,25. Ele é imediatista. Fez a conta mais rápido. E por isso que paga-se tanto. Porque o brasileiro ele é imediatista. O brasileiro ele não tem planejamento financeiro. Por quê? Porque falta educação financeira. Falta essa educação financeira nas escolas. Não é cultural, a gente não aprende com os nossos pais. Não é incentivado pelo governo. Entendeu? Hoje a gente tem mais acesso a conteúdos como esse que a gente está fazendo aqui, né? Verdade. Graças a Deus, para ajudar as pessoas. Mas antigamente não tinha tudo isso, né? Então ficou muito mais difícil. Mas, voltando então na questão das diferenças, para a gente entender, né? Opção da compra à vista. Vai depender daquele cliente, mas quando que vai compensar? Às vezes ele vai ter um retorno maior no investimento, né? Vai compensar ele ficar sem liquidez nenhuma, imobilizar todo o dinheiro dele? Se ele pode ter ali no investimento, tá rendendo, e ainda se tiver alguma emergência, ele pode ter um resgate ali no momento, né? Ou ele pode trabalhar e usar o dinheiro lá, né? Através de um consórcio.
Mas a principal diferença aí que todo mundo quer saber entre o consórcio e o financiamento e as taxas e tudo mais. Para vocês entenderem, o financiamento, o banco, a instituição financeira, ela vai despender de um valor para emprestar para aquela pessoa por um tempo. Por esse prazo que você demora para devolver, é cobrado juros. Muitas coisas são levadas em consideração quando se calcula um financiamento, né? Um spread bancário, risco de inadimplência, a taxa de inflação, tudo isso. Por isso que é difícil falar assim, quando compensa e quando não compensa. Depende do momento daquele mercado, né? Do mercado financeiro, da atualidade, depende do cliente, se ele tem score, quanto que é o score dele e tudo mais. Então, o banco, quando ele está te emprestando um valor para você adquirir um bem, ele cobra juros por isso, certo? Tanto é que quando você quita antes, você tem um abatimento desses juros. O consórcio, lembra que eu falei que é um grupo de pessoas que tem o mesmo interesse? Sim. Esse grupo de pessoas, eles pagam as parcelas no prazo que elas escolheram, referente aos seus respectivos valores de crédito que elas precisam, certo? Então, parecendo com um condomínio de prédio, isso, apartamento ali, tá todo mundo pagando um condomínio lá, uma associação, tá. Daí tem aquele montante em caixa, certo? Tem um dia do mês que é feita uma assembleia, que é uma reunião de onde saem as contemplações, certo? Que são as pessoas que têm o direito de utilizar o crédito naquele momento. Da onde que é tirado aquelas contemplações, o dinheiro para contemplar esse pessoal? Da própria parcela que todo mundo pagou. Então a administradora de consórcio, ela não está tirando dinheiro do bolso dela. Por isso que não é cobrado juros. O que que ela cobra? Uma taxa de administração para fazer a administração daquele grupo, daqueles contratos, para garantir que não haja inadimplência, que todo mundo seja contemplado, que tudo dê certo, que todo mundo adquira os seus bens no prazo combinado. E tem condomínio, assim, ou associação, que nem condomínio de apartamento, né? Tem tudo quanto é tamanho, né? Eu moro um que tem 400 unidades, já morei outro que tinha 100 unidades, tem outros que tem 1000 unidades por aí, né? E no caso de consórcio, tem grupos também que são maiores, menores, e aí nesse caso como é que funciona as contemplações ou sorteios para grupos maiores e menores? É melhor ser maior ou melhor ser menor um grupo? Não sei nem se tem essa diferença. Tem. Na verdade, tem grupos de 600 pessoas, 900, 1000 pessoas. E eu recebo muito cliente me perguntando, às vezes pede alguma tabelinha lá e fala, nossa, mas tem muito participante aqui, até ser contemplado. Parece que vai ser mais difícil. Parece. Mas, gente, se tem muita gente, também tem muita gente pagando. Então tem mais dinheiro no grupo. Uma associação vai juntando o bolo de todo mundo ali. Proporcional. O que a gente tem que tomar muito cuidado e analisar? Qual que é a saúde financeira desses grupos? Né? Quanto que tem de inadimplência ali? São bons pagadores as pessoas que estão ali? Aí sim, pensando por esse lado, né, quanto maior o número de pessoas, maior o risco ali de pessoas poderem estar em um momento mal financeiro e não pagarem dentro do prazo de vencimento. Existe um vencimento único para um grupo de consórcio. E aí o que acontece, Gabi, quando tem muita inadimplência? Eles pegam novas pessoas para entrar no consórcio, tira essas, espera? Como que funciona esse risco da inadimplência dentro do consórcio? Na verdade, existe uma taxinha dentro de todos os consórcios que se chama fundo de reserva. É justamente para cobrir essas inadimplências e não ficar sem contemplação. Mas, óbvio que se tiver mais dinheiro em caixa, vai contemplar mais e se tiver pouco montante, vai contemplar menos. Mas para aquelas pessoas que deixaram, né, de pagar, se você fica 3 meses inadimplente, você é convidado a se retirar desse grupo, né, para não atrapalhar ali a contemplação dos demais, né, a realização aí dos demais. Aí sim essa pessoa é retirada. Então aí uma dúvida também que todo mundo costuma perguntar é em relação a grupos em formação ou grupos em andamento. Então nós só conseguimos alocar uma pessoa em um grupo em andamento quando tem a saída de uma pessoa ou por cancelamento ou por inadimplência. E aí quando essa pessoa sai, digamos lá, um consórcio de imóvel, por exemplo, né? Quantas pessoas em média tem num grupo lá tradicional de imóvel? 100, 200, 500? Tem... Depende da administradora, mas vamos colocar de 600 a 1000. Nossa, bastante gente. 800 pessoas lá, então, tem no grupo, né? Então, no decorrer
da vida E qual que é o prazo médio de um consórcio de imóvel? Está rodando na faixa de quanto tempo, mais ou menos? Geralmente, prazo máximo 200 meses. 200 meses. Então, durante 200 meses, que vão dar quantos anos? Isso aí vai dar 16 10, anos. 16 anos. Durante esses 16 anos, 800 pessoas assumiram o compromisso de começar pagar aquele mensal lá, né? Aliás, até uma dúvida aqui, porque o grupo ele já começa com essas 800 pessoas, tipo a gestora de consórcio junta 800 pessoas para começar o grupo, ou ela começa e as pessoas vão entrando no decorrer do caminho? Isso é uma regra particular de cada administradora. Tem administradora que tendo 30% já começa a rodar o grupo. E aí ela começa Tem a entrar com as outras outras. com 70% e assim vai indo. E aí é esse espaço de sobra de pessoas que não entraram, que são essas que podem entrar no tal do grupo em andamento. Isso. Mas, geralmente, o que ocorre de entrar nesse grupo em andamento, principalmente quando o grupo é mais rodado, é justamente substituir uma pessoa por outra que cancelou ou deixou de pagar. Porque senão esse grupo não vai acabar nunca, né? Ele tem um prazo para finalizar. Então não dá para ficar colocando mais número de pessoas do que aquele... A pessoa que entra em andamento, ele vai pagar uma parcela maior do que o que já estava. Porque tem que acabar. Por quê? Porque esse prazo que ele deixou de pagar, né, onde todos começaram lá, esse prazo ele é diluído no prazo restante que ele tem para pagar. Então essa parcela é mais alta, né? Então, qual que é a análise que a gente faz, né? Depende do perfil de cada cliente, como eu falo sempre, né? Mas, geralmente, os grupos novos, eles vão ter um percentual de lance maior e uma parcela menor. A parcela é menor porque o prazo é maior. E por que os lances são altos no início? Porque tá todo mundo lá querendo contemplar. Às vezes a pessoa não foi aprovada no financiamento, ela já tem a entrada para entrar no consórcio lá, para participar, contemplar. Os lances estão altos. Então essas pessoas que têm a capacidade financeira maior, elas vão saindo desse grupo e os lances vão reduzindo conforme vai passando o tempo. Quando o grupo ele já está rodado, o prazo é menor, por isso a parcela está mais alta. Mas aquelas pessoas que tinham essa capacidade financeira maior para oferta de lance alto já saíram. Então, os lances são menores. Uma coisa eu digo, tem que tomar muito cuidado, porque no mercado tem muita gente que vende assim, prometendo contemplação, coisa que é impossível, que é uma coisa que não depende da gente, prometendo lance, e assim, não tem milagre. O consórcio ele é excelente, mas não tem milagre. Isso é um ponto que a gente, vira e mexe, aparece cliente aqui pra gente e fala, puxa, alguém quer me vender um consórcio aqui que fala que vai garantir em 3 meses a pessoa que vai vender. Por que tem tanta... É furado. Esse mercado de consórcio, de pessoas que trabalham com isso, infelizmente, ele tem um turnover muito grande, né? Porque aquele cara, ele vendeu um consórcio, ele recebe a comissão e some, né? Eu trabalho já há muito tempo nesse mercado, né? Desde quando eu trabalhava no banco, 2011, lá 12 anos, com esses produtos financeiros e consórcio. E por isso as pessoas têm essa confiança em mim. Inclusive tem outras corretoras de seguro que têm parceria, né? Que preferem fazer essa parceria porque tem essa confiança no trabalho. Fora, né, o após a contemplação. O cliente ele pode falar diretamente com o administrador, mas você ter com quem falar para te ajudar na hora de listar a documentação, tudo isso é muito importante, né? Te traz uma tranquilidade. Boa. Acho que aqui já deu para introduzir bastante sobre as possibilidades. Agora eu vejo assim, que de fato parece um negócio financeiramente muito atraente, muito interessante, comparando com as opções de comprar seja à vista, seja financiado, mas com um porém, afinal de contas, sempre existe um porém, né? E o porém é justamente essa questão do prazo, do tempo. A Gabi comentou aqui justamente sobre a questão do quanto o brasileiro ele é imediatista, isso até por uma história monetária do brasileiro aqui, de que até poucas décadas atrás, 2 décadas atrás, 3 quase, as taxas de juros de inflação aqui no Brasil eram bizarras, altíssimas, e as pessoas não podiam se planejar. As pessoas recebiam o salário, tinham que fazer compra no mercado no mesmo dia, no máximo naquela semana, porque depois o dinheiro já valia menos, enfim, então não dava para as pessoas se planejarem para o futuro, porque tinha que consumir tudo ali, porque senão a inflação corroía isso. Agora as pessoas conseguem poder fazer esse planejamento um pouco melhor. E ao fazer
essa educação financeira do brasileiro, e o brasileiro poder ser mais estratégico na sua tomada de decisões, se a pessoa tem a possibilidade de esperar um pouco de prazo, de ter um prazo mais maleável para adquirir o seu bem, no caso de seja um imóvel, seja um carro, por exemplo, dentro das 3 opções, comprar à vista, financiar ou adquirir via consórcio, qual que você acha que é melhor? Consórcio, sem dúvidas. Por quê? Na verdade, eu acredito que até para aquela pessoa que deseja em curto prazo, é possível adquirir um bem através do consórcio. O que seria um curto prazo aí, meu caso? Curto prazo é 2 meses, por exemplo, tá? E por Mas, lembra que eu falei no início lá que a pressa, ela é poderosa? A gente paga por esse imediatismo? Sim. Então, o melhor planejamento possível através do consórcio é aquele planejamento a longo prazo. Se eu entrei no grupo de consórcio e eu planejo para um longo prazo, eu posso entrar num grupo novo, que eu vou pegar um prazo maior. Então faz a taxa aí dividido pelo prazo maior. Aliás, eu até fiz essa taxa, se puder contribuir aqui. Conta de padeiro, tá? Só para simplificar a conta. Para comparar o financiamento, a gente vai falar bastante das comparações, que eu acho que é inevitável, né? Comparar o financiamento com o consórcio. Você comentou de 20% ao ano custo efetivo total num prazo de 12 meses. A conta de padeiro vai dar 0,1% ao mês. 200 meses, né? 200 meses. 200 meses. Isso. Vai dar conta de padeiro 0,1% ao mês. Só que aqui você comentou que tem uma correção, no caso do imóvel, do INCC, certo? Isso. Tá. Aí, no caso do financiamento imobiliário, você vai pagar mais ou menos uns 12%, né, ao ano. Vai dar conta de padeiro também, 1% ao mês, vai para simplificar. Aqui é mais pré-fixado, mas dá uma diferença absurda, né? Então, a gente comentou aqui mais cedo que consegue render 14% ao ano, 1,1% ao mês de investimento. Ele vai pagar 1% no financiamento imobiliário e 0,1% no consórcio, mais a correção do INCC. Parece que é bom demais para ser verdade. Que qual que é o risco de entrar nisso? Ou realmente o negócio é muito bom? Então, voltando lá para a expectativa, né, do nosso cliente. Quando que ele espera, até quando ele pode esperar essa contemplação? Então, voltando no planejamento, a longo prazo, eu pego um grupo novo, que tem um prazo grande. Se eu tenho um prazo longo, faz a taxa, a minha taxa lá, dividida por um prazo longo. Eu vou dar uma taxa curta, certo? Então, eu vou pagar uma parcela baixa, tudo isso, e vou ser contemplado ou por sorteio ou por lance. Isso é um planejamento. É a forma mais barata que existe de adquirir. Ah, não, eu preciso adquirir mais rápido. Posso também, mas aí eu vou ter que ofertar um lance. O lance que eu oferto é um adiantamento de parcelas. Então, eu tô tendo que pagar alguma coisa mais rápido ali. Lembra que eu voltando lá, a pressa, o imediatismo? Então, ele sai mais oneroso. Ou então, eu vou ter que entrar num grupo em andamento, que eu vou pagar uma parcela mais alta. Então, dá para eu adquirir num curto prazo, médio prazo ou longo prazo, mas quanto maior for o meu planejamento, quanto menos pressa eu tiver, melhor vai ser para eu pagar menos. Mas assim, quando a gente fala de pressa, mas se for pela, não tenho pressa, vou esperar o melhor dos mundos, que seria a contemplação, né? Por sorteio, né? Só que essa contemplação, eu posso ser o azarado de ser o último a ser sorteado ou contemplado de um consórcio de 200 meses. Então, daqui a 16 anos eu vou ser contemplado. Poxa. Todo mês tem um azarado que sai no sorteio, não tem? Tem um sortudo ali. O azarado é o que fica por último ali, né? Todo mundo fala que é azarado. Não, mas é pensando nisso, né? Sim. Porque assim, às vezes a pessoa que vai comprar, a pessoa que tem a necessidade de comprar o bem, mas não tem o capital para dar entrada nem para comprar à vista, né? E temos as pessoas, os investidores aqui, que têm ou condições ou de dar uma entrada de 30%, 50%, 60%, 70% do bem, e o restante ele financiaria tradicionalmente. Aí ele pode comprar à vista, pode comprar financiado, pode comprar via carta de consórcio, né? A questão vamos começar pela outra. Para quem não serve o consórcio, para quem você não indica o consórcio, a pessoa que está
em que condição financeira essa pessoa está, que você fala assim, não, para você não faz sentido o consórcio. Para aquela pessoa que precisa, tem uma data X para adquirir aquele bem Tipo, vou comprar e não tem lance. Vou trabalhar não de tem táxi, sou taxista, preciso comprar um carro essa semana que vem para trabalhar de taxista. Não dá porque... Não dá pro consórcio. Tá, mesma coisa da casa. Tô casando mês que vem, preciso dessa casa até mês que vem, porque vou comprar casa, preciso dela até o mês que vem, daqui 2 meses, certeza que quero. Ou mesmo para aquela pessoa assim, por exemplo, eu moro de aluguel, eu tenho 6 meses para entregar a minha casa. Uhum. Tudo bem, temos uns 6 meses de prazo para trabalhar, mas não tenho nada pra gente ofertar de lance. Não dá. Se a pessoa não Eu tem vou- nada aí eu para vou dar contar de com a lance. sorte, não tem como a gente fazer E aí, 6 meses. meses em 200 meses para dar sorte, aí é Então a gente fácil precisa. fazer demais. conta, né? A gente existe até uma opção de antecipar essa contemplação utilizando uma própria parte do crédito como lance, que é o lance embutido. Mas essa é uma forma de a gente aumentar o nosso percentual lá. É muito difícil. Novamente, tem muitos vendedores por aí que vendem falando que isso vai contemplar. Eu acho muito difícil, sinceramente, sair só com esse lance embutido, porque é uma coisa que todo mundo ali pode ofertar. Então eu acho muito arriscado. Como que funciona, Gabi? Explica um pouco melhor pra gente. O que é o lance embutido? Bom, na verdade, primeiro sobre as formas de contemplação, né? A primeira contemplação é através de sorteio, que é uma extração da Loteria Federal. Depois vem os lances. O lance é algo que a gente oferta como se fosse um leilão. Cada um pode ofertar a quantidade que quiser em percentual, né? E vai sair aquele que ofertou o maior lance primeiro, depois o que ofertou o maior depois dele, e assim vai indo sucessivamente até acabar o montante daquele grupo, certo? Então, esse é o lance. Depois existem as formas de pagamento desse lance. Existem 3 formas para pagar esse lance que você ofertou. Ou é recurso próprio, ou através do fundo de garantia, que é possível usar também, ou através do lance embutido. E eu posso usar mais de uma forma para o mesmo lance. Então, esse lance embutido nada mais é do que usar um próprio valor da própria carta de crédito para eu pagar parte do meu lance. Exemplo, se eu adquirir um crédito de R$1 milhão, eu posso usar, dentro das regras daquele grupo, 30% de lance embutido. E eu dou 500 mil de lance, 50%. Eu posso dar 300 mil, tirar do meu crédito e dar 200 mil do meu recurso próprio ou do fundo de garantia. Então eu vou pegar líquido na mão, R$700 mil, ofertando 200 mil de lance. Legal. Você falou aqui do FGTS, né? E essa... No passado não podia usar, né? Ou podia usar FGTS para a carta de consórcio de imóvel, obviamente, né? Não vale para carro, mas FGTS. Isso. Então, posso usar normalmente uma FGTS para Pode dar usar. lance Pode e usar. para bater no valor da parcela também? Sim, mas o FGTS ele tem algumas regrinhas aí da Caixa Econômica Federal. Então são normas deles que tem que seguir, daí isso vem mudando a cada dia. Mas pode sim. Seriam as mesmas regras do financiamento imobiliário? Sim. Aquela questão lá que tem que ser Pode único ter imóvel na mesma cidade, ou Isso, só cidade assim. limítrofe, enfim. Então. Exatamente. Usa a cada 2 anos, né? Depois que fez o último saque, enfim. Exato. Ok. Bom, então a gente percebe que claramente para quem tem urgência não faz sentido. Estava conversando semana passada com um amigo meu, a gente falando sobre uma palestra de educação financeira que a gente vai fazer, inclusive, na escola e tal. E aí, depois da conversa de organização ali, ele me chamou de canto e falou: poxa, Danilo, sobre as soluções financeiras, inclusive de crédito e tal, vou querendo já trocar de carro e tal, e queria ver com você essas opções mais em conta do que financiamento, né? E aí foi quando a gente falou na semana passada também, e ele acabou já fechando o consórcio de auto. E aí, uma coisa que chama atenção é que assim, ele fez o consórcio de auto, e ele queria um carro de 110 mil, e ele tinha 55 mil para dar de entrada. Então ele poderia chegar lá, fazer um financiamento do valor que falta, que é a metade, 55 mil reais, que é o que falta, para ele comprar o bem dele. E aí entrou o consórcio. O consórcio que teria um valor total de 110 mil, só que não tinha 110 mil. Aí você foi lá e, através de uma estratégia, fez 2 cartas de consórcio que somadas dão 110 mil.
O porquê disso? É normal fazer essa soma de cartas para compor a aquisição de um único bem, seja um carro, seja um imóvel? Por que fazer fracionado? É por causa do tamanho do grupo? Como é que funciona essa questão do fracionamento das contas? Na verdade, a gente depende de vagas, né, para alocar esses clientes. Quando o grupo é novo, as administradoras vão ter facilmente aí vagas disponíveis. No caso desse cliente, como ele tinha uma previsão de contemplação, eu queria ver o histórico dos grupos para ver se esse histórico estava batendo com o lance que ele tinha para ofertar. Como eu disse, Tipo, ele tinha 50% de lance para ofertar, que seria o valor que ele tinha para dar de entrada. Se ele tem 50%, o que eu vou procurar? Um grupo que esteja dando aí, um grupo que ele consiga pagar a parcela e que esteja dando uma média de 40%, para que ele tenha uma assertividade maior aí na contemplação de forma mais rápida. A gente promete contemplação? Óbvio que não, mas a gente trabalha com estatística, né, para nossa assertividade ser maior. Então, nos grupos em andamento, a gente só consegue ter vaga na saída de inadimplentes ou de pessoas que cancelaram. Então, primeiramente, a gente tem que ir atrás dessas vagas e de grupos que tenham essa média de lances que é próximo daquilo que ele tem. Então, dentro do perfil desse cliente e da média de grupos dele, da média de lances que ele precisava, o grupo que eu peguei para ele tinha uma faixa de crédito limitada e que não chegava a 110 mil. Se eu não me engano, ia até 60 mil, 65 mil. Então, por isso que a gente teve que fazer duas cotas, voltando do que a gente falou de cotas, né, no início da nossa conversa, duas cotas dentro do mesmo grupo, nesse caso, para a gente unificar e adquirir um único bem. Aí ele tem que buscar dar o lance nas duas cotas ali, para que representa mais ou menos ali os 40%, 50% de lance, que estava historicamente ali. Tá na mesma. Para o cliente não muda em nada, é só uma estratégia mesmo para a gente antecipar a contemplação dele. Legal. Então, assim, parece uma estratégia muito interessante para o investidor, ou até mesmo para uma pessoa que tem boas posses, bons recursos. A gente lida muitas pessoas e amigos queridos aqui que têm bons recursos em patrimônio, e uma forma de turbinar o crescimento do patrimônio de uma maneira saudável, especialmente porque geralmente esses investidores conosco, eles têm tempo, eles não têm a necessidade de adquirir esse bem de imediato, né? E conseguem realmente trabalhar o investimento com uma rentabilidade muito melhor do que seria o custo via aquisição de bens assim. Muito interessante. Agora você comentou sobre um negócio aqui que ele entra no grupo que está ali em andamento e pelo que eu percebi, assim, quando a pessoa precisa que o valor da parcela seja mais baixo, em tese é melhor ele pegar um grupo em formação ou que está no começo, que a parcela, o prazo é maior. A pessoa que entra num grupo já em andamento, ela já está mais avançada financeiramente, já tem um valor para dar de entrada ou dar de lance nesse caso, que justifique ela entrar com o valor de uma parcela maior, mas que ela já pega o bem em pouco tempo, no sentido de que ela tem um valor de lance interessante para dar, mas obviamente ela está entrando no negócio no meio do caminho já, então sobra menos tempo, a parcela fica um pouco mais alta, mas ainda assim muito mais atraente do que seria o financiamento, certo? Ainda assim, por isso que eu falo para vocês, né? Ainda que entre num grupo em andamento, ainda que oferte o lance, ainda que utilizemos o lance embutido, que vai encarecer tudo isso, ainda assim, o custo efetivo total vai sair mais barato do que o financiamento. Legal. Porque o grupo, né, a taxa de administração é por contrato. Lembrando que a taxa de administração tem duas coisas que não respondi para vocês, né? Sobre a composição de parcelas das taxas e sobre o INCC, que você me perguntou. Na verdade, a parcela ela é composta pelo bem dividido pelo prazo, né, que você vai escolher lá, mais a taxa de administração daquele grupo, mais o fundo de reserva, que a gente já conversou, que é para cobrir possíveis inadimplências. Esse fundo de reserva chegou lá no final do grupo, todo mundo foi contemplado, sobrou, é devolvido para os participantes. E mais o seguro de vida, que é muito importante também o seguro de vida, né? Tem algumas administradoras que é possível tirar esse seguro de vida. E principalmente eu, fiz direito. Quando comecei a trabalhar com consórcio, eu falava, é venda casada, isso daí. Tem algumas administradoras que não pode, né? Eu falava, não pode, tem que tirar isso, é venda casada, não é.
Na verdade, não é um seguro de vida para proteger a pessoa, nesse caso. É um seguro de vida para proteger a saúde financeira desse grupo. Por quê? No caso de morte ou invalidez desse participante, desse consorciado, a seguradora ela vai cobrir essa dívida que ele tem do consórcio. Então, vai entrar a parte dele, o montante dele lá, para as outras pessoas serem contempladas, e a família ou ele vai receber o valor do crédito contratado. Então, por isso que é tão importante. Imagina se as pessoas começam a ficar inválidas ou ter falecimento dentro desse grupo, como que fica a contemplação dos demais? E nesse caso, o beneficiário da pessoa que faleceu, ela vai ser contemplada na carta, é isso? Não. Se essa pessoa faleceu, a seguradora ela vai quitar a dívida e esse bem, esse crédito, já fica quitado. Ele pode receber até em dinheiro esse valor. O beneficiário desse consorciado. Ou ele mesmo em vida, no caso de invalidez. Então, percebe que daí não prejudica a saúde financeira do grupo. Por isso que é importante o seguro de vida. E custa muito pouco. O que tem que tomar muito cuidado e prestar atenção é que as pessoas, às vezes, elas só olham lá a taxa de administração. E, às vezes, a taxa é mais alta numa administradora do que na outra, mas quando você vai ver o seguro de vida, o fundo de reserva é altíssimo. Então, o custo efetivo total que a gente tem que colocar na ponta do lápis é a taxa de administração, mais o fundo de reserva e mais o seguro de vida. Okay? Depois, anualmente, ocorrem as atualizações, né? No caso do imóvel, de acordo com o INCC, automóvel ou outros ramos, de acordo com o IPCA. Por que é importante, gente? Para não perder o poder de compra por conta da inflação. Então, por exemplo, se você comprou um crédito aí de R$1 milhão, para você comprar um bem daqui 5 anos, você não vai conseguir comprar o mesmo bem com esse mesmo 1 milhão. Então, essa atualização do INCC, ela vai atualizar tanto o bem quanto a parcela, não só a parcela. Perfeito. Aliás, eu puxei aqui o INCC dos últimos 12 meses, nós temos acumulado 12 meses com 8,17 de INCC, alto, né? Mas já foi pior, porque olha, no ano passado, chegou a bater em janeiro do ano passado, o INCC de 13,70%, maior do que a taxa de juros que a gente tem hoje de 13%. Aliás, era maior do que a taxa de juros lá em janeiro do ano passado, que eu não lembro quanto era, mas já estava bem mais alta do que eram os dois, lá de 2 anos atrás, né? Esse ano parece estar vindo mais baixinho, porque conforme a inflação vem sendo controlada, nós tivemos aqui em INCC em janeiro 0,32%, fevereiro 0,53%, março 0,71%. Então estamos falando de mais ou menos INCC de 1,55%, 56 mais ou menos, em 3 meses. Então já está um INCC mais baixinho esse ano. Mas no ano passado, por exemplo, em maio, junho e julho, só nesses 3 meses já tinha dado 6% de INCC, em 3 meses. E aí, por que eu estou colocando essa questão do INCC? Porque se, por um lado, ele corrige o valor do bem, então, estou pagando uma parcela, fiz a aquisição lá de uma carta de consórcio de R$1 milhão, 200 meses, estou pagando uma parcela lá, não sei nem de quanto, mas sei lá, R$3 mil, R$4 mil, um exemplo. E aí, é para comprar um imóvel de R$1 milhão. Ano que vem, vai ter a correção da minha parcela e desta carta de crédito, né? Então, digamos que o INCC foi de 10%, alto. Então, a minha parcela de R$4 mil vai para 4.400, mas o imóvel, a carta de crédito de R$1 milhão, vai para 1.100.000, é isso? Exatamente, para não perder o poder de compra. O que é legal? Pode ter uma pergunta assim, pô, Gabi, mas minha renda não subiu tanto quanto a inflação, né? Então, essa parcela está subindo, né? A gente não pode falar na mesma proporção. O que o consórcio traz também? Flexibilidade. Então, dentro de um grupo, a gente tem uma faixa de crédito. E nós podemos migrar de um para o outro antes da contemplação. Então, por exemplo, apertou, a gente pode reduzir esse crédito e a parcela proporcionalmente. Entendi. Então tem essa possibilidade para não perder, acontecer o cancelamento. Só que aí vamos dizer que tudo deu ruim na vida da pessoa e, enfim, perdeu emprego, calamidade financeira na vida, etc, etc. A pessoa não consegue mais pagar o consórcio. Ficou inadimplente lá. Como é que faz? Ela consegue vender esse consórcio dela para uma outra pessoa? Ou ela só desiste de pagar e tenta reaver o valor que ela
pagou nesse período? Como é que funciona isso? É possível os dois. Quando ocorre 3 meses de inadimplência, a administradora ela convida esse consorciado a se retirar para não atrapalhar mais. Gentilmente está convidada persona não grata, mais no grupo da associação. Exatamente, para não atrapalhar a contemplação e a saúde financeira dos amiguinhos. Certo. Então, precisa se retirar. Diante disso, antigamente, né, existe uma lei que rege os consórcios. Esse consorciado ele só poderia retirar o valor que ele pagou no final do grupo. Hoje, existem sorteios mensais de consorciados cancelados. Então, existe uma contemplação desse consorciado que foi cancelado, mas vai depender do sorteio. Certeza é no final do grupo. Costuma ser alto isso? A inadimplência costuma ser alta? Depende de administradora para administradora. Mas ele vai receber o valor de volta que ele pagou, corrigido, geralmente aí com uma multa de rescisão contratual. Aí depende da prática de cada administradora, mas é cerca de 10% por aí. E a venda de consórcio, como que funciona? Existe a possibilidade de transferir a titularidade, né, de consórcios. Muita gente me procura pedindo, por exemplo, consórcio contemplado. Já não trabalho. Eu, particularmente, eu acho um negócio muito arriscado. Por quê? A administradora ela já conhece o seu perfil de pagador, né? Quando você entra lá, sabe que você paga tudo certinho, dentro das datas e tudo mais. Quando você vai transferir a titularidade, é possível, está garantido em contrato, mas ela vai fazer uma análise dessa pessoa que está entrando, porque é um risco de crédito que ela corre, né? Ao contemplar e dar esse crédito para essa pessoa. Então, assim, quando você vende para uma pessoa conhecida, de confiança, ok, mas às vezes você vai vender para um desconhecido. É um contrato que você faz aí de gaveta, com poucas garantias, né? Tanto para a pessoa que está comprando, porque você vai pagar mediante ela passar a titularidade, mas não depende só dela, depende da administradora também, né? Daí você já pagou. Né? Aliás, dois pontos aqui. Primeiro, então, falando sobre essa carta contemplada, então tem pessoas que são lá contempladas, sorteadas, enfim, tudo mais, e não compram o bem, não querem comprar o bem por algum motivo, então ela tem um comércio de cartas contempladas, então, pelo que você está falando, né? Sim. Mas aí quando você foi falando dessa questão da análise de crédito, a pergunta todo mundo passa por uma análise de crédito para comprar um consórcio? Uma carta de consórcio? Então, na verdade, a maioria das administradoras elas não pedem uma análise de crédito, porque até ela adquirir o bem, ela só está fazendo um investimento, né? Ela só está pagando ali, mas ela não está dando risco. Não tem um risco de crédito. Exatamente. Até ser contemplado. Aí, após a contemplação, é feita uma análise de crédito. O que eles vão ver, geralmente? Se a pessoa tem o CPF com restrição ou não. Se tiver, também é possível, né, dar continuidade a essa contemplação, mas vai precisar de um fiador ou de um avalista, tá? Que é assim. E se a parcela não compromete 30% da renda. Eu ia te perguntar exatamente isso. É a mesma coisa do financiamento. É a mesma coisa do financiamento? Então, obviamente no financiamento ficaria mais cara a parcela, porque tem uns juros embutidos ali, né, de 10 vezes maior do que do consórcio. Então a parcela de fato ficaria mais interessante. Então, sei lá, uma pessoa que teria um financiamento imobiliário limitado a uma parcela, sei lá, de R$5.000, no consórcio, então talvez com os mesmos R$5.000 ela consiga adquirir um bem de valor muito superior do que no financiamento. Exatamente. Entendido. Miguel, acho que vai chegar a sua hora de comprar seu consórcio de imóvel ou de carro, né? Então... Vamos conversar daqui a pouco, Miguel. Saí já comprar o meu aqui já. Para quem não conhece o Miguel é o nosso cinegrafista, nosso roteirista, nosso apoiador, nosso auxiliador aqui nas gravações. E é ele que fala assim, tá tudo errado, não pode ser desse jeito. Ajeita o microfone aí, é ele que dá uma ajeitada tecnicamente aqui no processo de gravação. Mas a gente precisa ajudar o Miguel a conseguir realmente o imóvel dos sonhos dele, o carro dos sonhos dele e tal. Ele queria tanto uma Lamborghini e agora talvez fique muito mais fácil de adquirir através de juros, né, Miguel? Aqueles juros, né? Muito melhor. Agora você já tem acesso ao conhecimento. Aliás, a gente falou tanto de alguns tipos de consórcio aqui e fazer essa pergunta específica. Quais são
consórcio, existe um consórcio? Existe consórcio de imóvel, de moto, de carro? Quais são os tipos de consórcio que existem? Gente, tem muito tipo de consórcio. Tem uma infinidade que não dá para falar por aqui, mas vamos para os principais. No imóvel, eu consigo comprar imóvel em qualquer lugar do território nacional. Consórcio é um produto brasileiro, tá? Qualquer lugar, desde que tenha escritura, a documentação esteja ok, tá? De qualquer pessoa. Posso reformar, posso construir, eu posso comprar um terreno e construir também, tá? Posso quitar financiamento próprio, inclusive. Eu consigo comprar automóveis de qualquer valor, de lojas, de concessionárias, particulares, motos, caminhões, energia solar, a gente consegue também. Consórcios de serviços, todo tipo de serviço mediante nota fiscal, casamento, formatura, cirurgia plástica, serviço estético. Até para aquela mulherada que quer fazer o... Dá aquela recalchutada, assim, ó. O meu tô esperando você ter passado. Caramba, dá muita coisa pra fazer. Muita então. coisa. Nossa. Isso eu tô falando dos regulamentados, né, pelo Banco Central. Porque no grupo do meu condomínio tem até as tiazinhas que vendem do Tupperware lá. Consórcio de Tupperware. Legal. Bom, a gente falou um pouquinho sobre a forma de contemplação via... ou eu sou contemplado por sorteio, ou... Aliás, sorteio é feito como? Loteria Federal ou é um negócio assim? É uma extração da Loteria Federal. Então eles vão pegar... Depende de cada administradora, né? Mas geralmente pega lá o resultado. É auditado esse negócio? Não tem boi na linha ali, não? Não tem? Sim, não tem. A Loteria Federal justamente por isso que eles começaram a seguir. Antigamente tinha, e ainda tem algumas administradoras, você tem que tomar muito cuidado, pesquisar as administradoras antes de adquirir um consórcio, que é aquele sorteio por bolinha. Né? E quem que vai para uma assembleia hoje em dia? Né? O bingo, né? Você tá investindo em consórcio, tá jogando bingo. Agora eu moro da tarde, por você, sabe? Eu acho que eu vou lá na assembleia do meu consórcio para ver se sai esse mês ou não, meia bolinha. Assim, não, né, gente? Hoje em dia a tecnologia, vamos usar a nosso favor, mas também não dá para confiar, né? Então, a extração da Loteria Federal que sai nos sorteios e é confiável, garantido por conta disso. Legal, porque então... as cotas, elas têm um número, né? Então vai bater com essa extração. Isso está em contrato. Os 3 últimos números da Loteria Federal, do primeiro prêmio do mês, e aí vai depender de cada Então, uma forma que eu posso ser contemplado é através do sorteio, a outra forma é através do lance, que eu mesmo dou o lance em cima daquele valor que eu tenho de dinheiro comigo guardado para dar o lance, né? Recurso próprio. Você comentou sobre uma terceira modalidade, que é o lance embutido, onde eu utilizo parte da própria carta para ofertar esse lance, né? Mais alguma ou essas 3? Fundo de garantia. Aí, fundo de garantia. Isso. Eu posso dar totalmente, tipo, tenho 10 anos de fundo de garantia lá, vou dar 50% de lance só usando fundo de garantia. Posso? Só com fundo de garantia? Pode sim. Legal. Aí uma coisa legal também, né, é o poder de compra à vista. Porque o consórcio nada mais é do que o dinheiro à vista. Então, por exemplo, você comprou um consórcio de automóvel. Chega lá na concessionária, escolhe o seu carro, eles vão dar uma nota de faturamento para você vai apresentar para a administradora vai fazer o pagamento diretamente para a concessionária à vista. Você vai assinar um documento, né, um contrato de alienação, e esse bem ele vai estar no seu nome, alienado à administradora até que você quite. Legal. Então você tem esse poder de negociação também à vista. Porque às vezes a gente vê muito isso no carro, né? O carro vai financiar, vai ser à vista, porque se for à vista tem um desconto aqui e tal. Então, nesse caso, eu posso negociar o pagamento à vista. Sim. E adquiro através dessa carta de consórcio, porque quem vai receber à vista. E eu vou estar em tese, não é financiado, porque eu não estou pagando juros, mas estou nessa cota de consórcio pagando parcelado, né? Você me fez outra pergunta, inclusive, de uma pessoa que não serviria também o consórcio. Uhum. E lembrei aqui de algumas pessoas que talvez não serviria. Aquela pessoa que quer comprar um imóvel na planta. Não tem como, porque não tem escritura, né? Então, o imóvel na planta também é um planejamento. Então, geralmente, ele faz o financiamento direto. Eu consigo comprar o terreno, mas não consigo comprar o imóvel na planta, é isso? Exatamente, porque o terreno a gente tem como fazer a escritura, né? Então, é isso. Mas outra situação, né, que me perguntam, por exemplo, mas
E se eu guardar esse dinheiro, fizer minha poupança própria para eu comprar lá no futuro? O que é melhor? Isso ou consórcio? No consórcio, você pode comprar lá no futuro, mas você pode ser sorteado no mês que vem. Então, existe essa possibilidade de trazer no valor presente aquilo que você teria só no futuro, através do consórcio. Uma dúvida, Gabi. Você tem um exemplo, uma carta de 100 mil reais, você vai pagar a taxa de custo efetivo total de 20%, então, a grosso modo, ele vai somar os 20% ali em cima do 100, dá 120 mil, e vai dividir em relação às parcelas que você tem. Essa é a parcela que você tem a pagar, certo? Se você é contemplado antes, você vai usar ali 30, você faz um lance de 30 mil reais, é contemplado com a carta, a correção do INCC, ela é em cima o que você já pagou, em cima sobre tudo? Como que funciona essa correção? Mesma coisa, ele vai corrigir tanto o crédito quanto a parcela. E o que é legal também é que uma vez que você foi contemplado, você não precisa usar de imediato aquele crédito. E você também não vai perder nada, porque além dessa correção, esse valor do crédito contemplado é aplicado em um fundo da administradora. Legal. Então ele vai rentabilizando até que você o utilize. Você falou, pode usar depois. Quanto tempo tem depois da contemplação para usar? Não tem prazo. Não tem prazo. Não. Vamos supor, eu cheguei no final do grupo dos 200 meses com a contemplação e não usei. No final você pode tirar dinheiro. Só no final? Só no final. Então, mesmo que eu tenha sido contemplado, sei lá, fiz o consórcio de 200 meses do imóvel, fui o felizardo sorteado, saí no terceiro mês. Mas não quero comprar nada agora, não. Não posso pegar em dinheiro? Não pode pegar em dinheiro. Se eu quiser pegar só no final? Só no final. Em dinheiro só no final. Por quê? Porque há o risco de crédito. Então precisa alienar algum bem. Então só no final que vai ter quitado. Mas daí a gente tem infinitas possibilidades. Como você poder comprar um imóvel e colocar para alugar. O próprio aluguel pode pagar a parcela desse financiamento. Aliás, esse é um bom ponto. O consórcio é um tipo de investimento? É um tipo de investimento também. Depende. Não investimento financeiro, acho que seria um investimento estratégico do ponto de vista de uma solução, né? Eu já vi muitos cases, aliás, acho que estava aqui numa notícia, aqui ó, há 5 meses atrás, na Exame Negócios, tem essa notícia. Há 20 anos, ela apostou no poder dos consórcios. Hoje comanda um império de 10 bilhões. Quem é ela? Tatiana Richman, e atual CEO da Ademicon, principal administradora privada de consórcios do país. E a companhia vai lucrar 180 milhões. Bom, ela parece que fez um belo de um patrimônio, não sei se é exatamente só fazendo consórcio, porque afinal ela tem uma empresa também administradora de consórcio lá, né? Mas o que o Lucas falou de se vale como investimento, é muito nesse sentido das pessoas então usarem esse recurso, ao invés de recurso próprio, usam um recurso de terceiro, né? No caso ali da associação de consorciados, para diminuir o custo de aquisição, não só diminuir o custo de aquisição, como rentabilizar o recurso próprio dele, né? Exatamente. E na verdade, vocês como investidores também, acho que vocês orientam isso em relação aos clientes de vocês. O ideal não é colocar todos os ovos numa cesta só, né? Então depende do perfil de cada cliente, né? Tem cliente que tem aquele perfil de ter imóveis, né? Viver de aluguel. Então, por isso que eu falo, depende de cada um. O ideal mesmo é o que a gente faz, né? Uma solução personalizada para atender o nosso cliente da melhor forma possível, trazendo as ferramentas que mais vão beneficiá-los. Parece que palavra consórcio nos remete muitas vezes a um produto, uma solução financeira do passado. Coisa de tem uma matéria que fala assim, o produto de velho, consórcios se reinventam para atrair jovens. Por que você fala que era um produto de velho? E por que essa necessidade de se reinventar para atrair a juventude? Justamente porque o consórcio nasceu lá em 1960, então é um produto muito antigo brasileiro, né? E voltando ao que a gente conversou, né? Falou no início da nossa conversa aqui, era um produto que muita gente fazia, porque era mais acessível. Mas por que era? Porque se hoje tá caro financiar 13,75, imagina 30, 40 anos atrás financiando a Selic, sei lá, de 40%, 50%. E por que tem que se reinventar? Quanta gente que não caiu no golpe de consórcio antigamente, que não era regulamentado, né? Hoje a gente tem avanços da tecnologia, consegue alcançar
acompanhar a assembleia, acompanhar quanto que o pessoal deu de lance, ofertar o lance. Mais transparente, né? É muito mais transparente, é regulamentado, tem muito mais opções de bens e serviços que a gente pode adquirir através do consórcio. Então, é um produto que vem se reinventando a cada dia que passa. Muito bom, muito bom. Tem alguma dica, assim, que você... Uma pessoa que está pensando em comprar uma carta de consórcio, né? Aproveitar aqui o Miguel. Miguel, fala aí. Você está querendo comprar um carro? Não. Por enquanto não. Mas pensa adquirir um bem nos próximos anos? Uma casa? Tá? Vamos pensar na casa, então, vai. Eu gosto aqui, um apartamento, Um apartamento. Apartamento? Legal. Quanto você acha que vai ser mais ou menos esse apartamento aí? Péssimo chute. Dá um chute aí, vai. Sei lá, total de 400 mil? Beleza, 400 mil. Aí, ó, pô, Miguel. Tem que pegar uma Sorocaba, Miguel, porque lá com 400 mil você faz a festa. Virar rei, São Paulo é tudo caro. Tá caro mesmo. Nossa, os imóveis aqui dispararam de preço, mas no interior é bem mais barato, Miguel. Mas aí o Miguel vai ficar longe para vir aqui gravar as coisas com a gente, ou então a gente vai ter que fazer um esquema com o Miguel. Mas enfim, tá, e o Miguel tá querendo, poxa, então comprar um imóvel lá de 400 mil. Na hora que ele for procurar um consórcio, que dicas que você daria pro Miguel, por exemplo, para ele olhar um imóvel, olhar a carta de consórcio, com que olhar, que dicas que você daria para ele? Miguel, você achou várias dicas aqui, hein? Espero ter anotado tudo aí. Tem bastante coisa importante aqui, valiosa, que já foi falado. Como, por exemplo, olhar essa composição das parcelas quando é apresentado, não olhar só a parcela final, né? Olhar a taxa de administração, pesquisar a administradora que está por trás, se ela é regulamentada pelo Banco Central ou não, né? Porque é o respaldo que a gente tem, né? Se acontecer alguma coisa. As administradoras, elas têm um fundo lá de reserva que garante, né? Se acontece alguma coisa. Então, olhar se essa empresa ela tem um número grande de reclamações, se essas reclamações são resolvidas na internet, a gente consegue pesquisar isso de forma fácil. Não existe, gente, empresa que não vai ter reclamação nenhuma, principalmente quando a gente fala de muitos clientes, né? Sim. Geralmente, eu prefiro trabalhar com administradoras que são independentes, porque banco ele é muito generalista. Como eu disse, né, no começo, ele trabalha muito com o que o banco está precisando. Às vezes pode, sim, ocorrer de ter algum produto legal lá, sim. Mas muitas das vezes não é o especialista que está vendendo. E esse especialista, ele vai fazer também toda a diferença na aquisição. Porque não é só vender. Tem o depois, o pós-contemplação. Eu tenho clientes que eu estou ajudando hoje que foram contemplados agora, mas que fizeram há 5 anos atrás, que me procuraram para ajudar. Então, quantas pessoas vão estar trabalhando nesse negócio ainda há 5 anos? Entende? O que é legal numa situação dessa, como o Miguel, por exemplo, que pensa, ele não quer comprar carro nenhum agora, não quer comprar casa nenhuma agora, mas ele quer pensar lá na frente. Então, uma forma dele já ir poupando isso. Exatamente. A gente podia, inclusive, Lucas, fazer retenção na fonte já, né? Fazer o... já faz? Já, né? Na hora que a gente for fazer o pagamento do Miguel, para garantir que ele vai fazer um investimento bom para a vida dele, que a gente quer o melhor pro Miguel. Quer casar daqui a pouco, Pois é. Miguel, quem casa, quer casa. Já sabe, né, Miguel? Então, sabendo disso, Miguel, a gente vai então providenciar já um recolhimento na fonte, mas garantir o seu investimento futuro. Brincando, Miguel. Mas assim, é uma forma então de uma pessoa que não tem justamente essa necessidade de curto prazo, ela conseguir já se planejar enquanto uma carta de consórcio. Agora tem esse ponto, né? Porque assim, ó, se ele põe na carta de consórcio, digamos aqui, o Miguel fez lá um plano de 200 meses também, 400 mil lá do imóvel que ele quer comprar. Se ele coloca no investimento, o investimento renderia. E não renderia mal, né? Muito pelo contrário, renderia seus quase 14%, quase 15% ao ano aí na renda fixa. Se ele coloca no consórcio, se por um lado ele não paga juros, por outro lado ele também não recebe juros, né? Ou seja, ele não tem rendimento sobre esse valor que ele coloca lá. Após a contemplação, esse crédito, se não for utilizado, ele é colocado no fundo de investimento. Mas vamos lá, né? Para o planejamento financeiro, a gente tem que sempre pensar qual que é o objetivo dessa pessoa. Se o objetivo dessa pessoa é viver de rendimento, por exemplo, o consórcio não é o melhor produto para ela, né?
dentro de uma pirâmide ali financeira, a gente começa com a base, A pirâmide receita. financeira não é aquela que desmonta que as pessoas quebram financeiramente, né? Não, Não, porque fala pirâmide financeira, as pessoas Assusta, ficam assustadas assusta. hoje em dia. então vamos pensar numa pirâmide assim, base, né? Base, estrutura de um planejamento financeiro. Lá a gente tem a receita daquela pessoa, depois a gente vem com gerenciamento de riscos, depois a gente vem com conquista de bens e acúmulo de patrimônio. Daí entra os investimentos, o consórcio, o financiamento, tudo isso. Então depende do perfil de cada pessoa. Poxa, se a gente com 18 anos de idade tivesse cabeça, por exemplo, e tivesse comprado uma carta de crédito que fosse de 100 mil reais, pagando pouquinho por mês, quem tem cabeça? Com 18 anos de idade, com mais 16 anos, ele tá quitado isso. Porque assim, E todo mundo precisa de uma casa, um carro, em algum momento da vida vai querer. Entendeu? Só que quando que a gente vai pensar em querer? Quando já tá precisando. Precisa. Igual o Miguel agora, o Miguel não tá precisando. Aí daqui, passou 2 anos, ele vem, gente do céu, achei uma super oportunidade. Um apartamento na cobertura. flat aqui, ó, Eu tô do lado, assim, ó, casando na frente. agora, sonho da minha noiva e tudo mais. E aí? Miguel, já pensou em morar ali, ó, naquele flat ali, ó? Quanto será que não custa aquele flat ali? E aí? Preciso pra ontem. O que eu vou fazer? Consórcio? Não. vai dar. Aí eu vou ter que entrar no financiamento e paga-se pela pressa. Então, é que assim, no caso do Miguel entrando no consórcio no começo, ele não vai receber juros ou rendimentos sobre esse aporte que ele está colocando lá. Ele corre o risco positivo de ser sorteado, que aí ele realmente seria agraciado com essa maravilha de, poxa, já tô aqui, o melhor dos mundos é ser sorteado, né? Mas ele pode ser o azarado de não ser sorteado, mas ele vai juntando, além da parcela que ele paga no consórcio, ele pode juntar um dinheiro no investimento para dar um lance na hora que ele precisar Exatamente. comprar o imóvel dele. Então, daqui 5 anos, por exemplo, que representa aí 1/3 dos 16 anos referente aí àqueles 200 meses, né? Então, daqui 5 anos, o Miguel fala, poxa, achei a mulher da minha vida, como é o nome dela mesmo? Conce. Enfim, um beijo, Conce. E, pô, achei a mulher da minha vida aqui e tal, quero morar com ela e tal. E aí agora ele precisa dar um lance nesse consórcio. Daqui 5 anos, provavelmente, os valores de lance já estão mais baixos. Exatamente. E aí ele consegue, então... Aí Agora- você já tem uma carta na manga e não vai pagar por aquele imediatismo, entendeu? Assim, óbvio, não dá pra... Agora, um meio de fazer um investimento, por exemplo, através do consórcio, é através do meio imobiliário, né? Você quer adquirir, se eu tenho um lance lá para ofertar, eu compro um consórcio, tenho, por exemplo, 500 mil, eu compro 1 milhão de patrimônio de carta de crédito do consórcio, contemplo os 500 mil, vou ter 1 milhão de patrimônio. Compro algum imóvel, coloco alguém para morar lá e com o aluguel paga a própria parcela do consórcio. Então, lembrando que eu vou aumentar o meu patrimônio sem ter custo, certo? Tinha 500 mil, vou ter 1 milhão com a pessoa que está pagando. Por outro lado, por isso que eu falei de não colocar todos os ovos numa cesta só. Se eu tenho só 500 mil, eu não vou colocar tudo no consórcio, entendeu? Mas é uma opção. E outra coisa, hoje em dia, as administradoras estão facilitando muito a acessibilidade. Por quê? Porque as parcelas estão muito reduzidas. Eles fazem um esquema, assim, cada administradora, né, faz um esquema de grupos, onde se reduz a parcela em um percentual específico para você pagar até a sua contemplação. Então, para quem quer a longo prazo, fica mais fácil ainda você pagar uma parcela muito baixa para aquele crédito. Tem uma flexibilidade muito grande em relação a isso. Legal. Você comentou uma questão só para não perder o gancho dessa Kenco, você comentou um pouco dos riscos, né? E entre esses riscos, estudar uma boa administradora de consórcio e tal. Agora a pergunta, se o custo é tão baixo das cartas de consórcio, estamos falando de mais ou menos 1% ao ano, aproximadamente ali, né? Muda muito os custos de uma administradora para outra? Ou é muito parecida essa taxa de administração? É parecida. Então, se ela é tão Não- parecida, Não há uma discrepância, mas... se ela é tão parecida, me parece ser muito mais interessante eu ir naquelas administradoras de consórcio mais conhecidas, mais confiáveis, Sim, mais com seguras, certeza. assim, né? Com certeza.
São referência de As mercado. principais. Pesquisar os grupos dessas administradoras, qual que é o percentual de inadimplência delas e um bom especialista para atender. Então, para quem vai intermediar ali, pode facilitar muita coisa. Aliás, nesse ponto você falou da especialista, porque assim, hoje as pessoas, aliás, às vezes até pela conta bancária dela, ela pode entrar lá e meio que já pode ver, contratar um consórcio ali online na conta bancária dela, né? Qual a diferença dela fazer ali pela conta bancária ou fazer com uma especialista? Ela tem um custo a mais para fazer isso com um especialista? Não tem um custo a mais. Quem paga a especialista, essa pessoa que faz essa intermediação, é a administradora. E os preços de consórcio são tabelados. Então, não há esse custo a mais. E o especialista ele pode fazer uma operação estruturada, né, para aquele cliente de acordo com o objetivo dele, as expectativas dele, fazer essa busca dos melhores grupos para alocar ele nos melhores grupos e também no pós-contemplação, né, ajudar na documentação, até adquirir mesmo a chave lá do bem. Melhor dos mundos, né? Bom demais. Então, por quê, Miguel? Não precisa mais ir lá na internet, pensar, procurar a sua carta de consórcio só com seu conhecimento, né? Óbvio que é um bom conhecimento, mas se a gente tem um especialista aqui, a gente pode usar e abusar desse especialista sem ter custo adicional com isso, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. E aí, Lucas, o que mais? E a pergunta que eu ia fazer é, legal, Miguel foi lá e foi contemplado. Na prática, foi contemplado com os 400 mil que ele precisava. E aí, quais os próximos passos? Vai ter a regra do crédito, a aprovação do crédito? Ele escolheu o imóvel, quanto tempo demora, tem custo de TBI, quais são os custos envolvidos, né, depois da contemplação, como que funciona o pós? Tem que tomar muito cuidado, gente, principalmente por isso que é importante também o especialista, né? Às vezes a gente olha lá na internet o valor de uma carta de crédito, só vai aparecer lá o valor do crédito e a parcela. Você olha a parcela super baixa, às vezes é uma parcela reduzida, como essa, que vai aumentar lá em tal mês. E você, sem esse olhar técnico, acaba sem saber. Quando chega lá na frente, você vai olhar e falar, nossa, fui enganado. Não foi, né? Então, isso que é importante também. Na contemplação, não é para ter taxa nenhuma a mais. Todas as taxas, elas vêm no contrato, tá? Então, não existe taxa depois. A não ser, por exemplo, no caso de uma construção. No caso de uma construção, é preciso que um engenheiro vá lá para fazer um cronograma físico-financeiro da obra. Ele paga a taxa pro engenheiro. Mas, assim, do contrato, do produto financeiro, não existe outras taxas, tá? Após a contemplação, é feita essa análise de crédito. Algumas administradoras, elas fazem uma pré-análise nesse CPF antes, e que eu acho até legal, porque ela diminui esse risco de inadimplência, sabe? E na contemplação é que a gente vai enviar os comprovantes de renda ali, comprovante de endereço, né, de estado civil, enfim, que a administradora pede primeiro. Ela vai fazer essa análise em cerca de 7 dias, geralmente tudo vai depender da administradora, mas é uma coisa rápida, tá? Depois vai fazer a análise do bem, para ver a escritura, se esse bem tá tudo ok, a documentação dele, dando tudo ok. Aí é feita uma vistoria, né, nesse bem, e depois é feito esse contrato de alienação já. Então não tem taxas extras de nada depois disso. E isso é muito rápido. Geralmente demora 7 dias para fazer a análise da financeira, da pessoa, análise de crédito, mais 7 dias para fazer a análise do bem, uns 3 dias aí para você resolver essa situação do contrato de alienação e já pode retirar o bem. E aí a administradora, no caso de uma venda de um imóvel particular para você. O TBI vai ter. Que aí é independente da do forma disso. de pagamento, se é à vista, se é financiamento ou se é consórcio, que é uma transmissão de bens, né? Legal. Aí, por exemplo, eu estou vendendo a casa para o Miguel lá, que ele vai comprar. Eu vou receber direto da administradora. E aí é dentro do esse processo rápido também é que pode-se utilizar até 10% do próprio crédito do consórcio para pagar essa documentação. Legal. Dá para utilizar, tá? E daí é feito, sim, esse pagamento de transferência. No caso de veículos, moto, carro, qualquer concessionária, só concessionária aceita, o particular também aceita? Como que é a aceitação disso? Concessionária, loja de carro, particular, qualquer pessoa. A seguradora, na verdade, ela vai pagar mediante aquele recibo do veículo assinado lá em nome da pessoa e alienado. Legal. A administradora.
Agora uma coisa que quando você estava falando da pluralidade de opções que dá para fazer o consórcio, né, de cirurgia plástica, comprar moto, enfim, tantas outras Casamento, coisas. viagem. Pois é. Também tinha visto ali na Exame uma opção que, na verdade, você pode usar a carta de consórcio para reformar o imóvel. Então, a pessoa já está morando, tem casa maravilhosa também, e quer reformar o imóvel dela. Então, ela pode usar o consórcio para reforma também? Pode também. Porque, nesse caso, não vai ter transmissão de bem, né? Ela está Não. reformando o imóvel dela, não Isso, não tem TBI, não é Não uma vai pagar aquisição. TBI, mas aí esse imóvel vai ficar alienado, ele vai fazer a alienação. Se vai fazer alienação, então vai ter um custo de... Não é transferir, não é TBI, né? Porque não está transferindo, está apenas Exatamente. alienando. Entendi. E aí ela, então, ela pode reformar o imóvel dela. Então, muitas vezes a gente percebe as pessoas pegando um empréstimo financeiro para fazer uma reforma, né? Poxa, eu vou lá fazer uma reforma no meu apartamento de Riviera de São Lourenço, vou gastar 400 mil reais só para reformar. Miguel, é a vida. Tem gente que é assim mesmo, né? Então, 400 reais para reformar a cozinha e a sala ali, né? Deixar aquele apartamento lindo, maravilhoso lá. E às vezes a pessoa fala assim, não, vou pegar um empréstimo disso lá, é o custo de um empréstimo altíssimo, né? 2, 3, 4% ao mês, juros aí acima de 80% ao ano. E ela pode, através de uma carta de consórcio, fazer essa reforma de imóvel também. E nesse caso, mesma coisa, ela precisaria meio que se planejar financeiramente para conseguir dar uma entrada, um lance para ser contemplada. Exatamente, depende da pressa dela, né? Depende dessa expectativa do prazo. Resumindo, consórcio é para quem não tem pressa, né? Pelo que eu entendi é isso, para quem não tem pressa é a melhor estratégia. Para quem tem planejamento, né? Planejamento. É aquilo, se a pessoa tiver aquele lance para ofertar, a gente consegue alguma contemplação rápida também. E ainda assim saindo mais barato do que o financiamento. Sim. Mas alguma coisa, eu falo para a pessoa, né? Quando a pessoa tem pressa, alguma coisa ela vai ter que pagar alta. Ou é a parcela, ou é o lance. Sim. Pra gente conseguir tirar mais rápido, né? Essa contemplação. Milagre não tem. Quem promete milagre, você vai contemplar no próximo mês, ou por sorteio, ou pagando um lance muito baixo, desconfie, porque alguma coisa. Nenhuma área tem. A gente fala aqui que não dá para você ter rentabilidade alta, liquidez alta e risco baixo no investimento. Tudo não terás, né? Se tiver, você me fala que eu também quero. Pois é. Beleza. E aí, mais alguma pergunta, Lucas? Acho que é isso. A Gabi deu uma aula aqui pra gente o que é o consórcio. Muito bom. Gabi, alguma coisa que você acha relevante para a gente fechar aqui? Alguma coisa importante que não abordamos aqui que você acha que é importante? Eu já cobrimos bastante. Acho que cobrimos bastante. Legal. Principalmente pesquisar, né, aquelas dicas que a gente conversou. E qualquer dúvida também, a gente está aqui à disposição. Estamos aqui para isso. Legal. Bom, para você que está conosco aqui e quer uma ajuda de um especialista, já que não vai custar nada mais para você ter assessoria de um especialista, de toda a equipe aqui da Move, nossos parceiros, para te ajudar na melhor estratégia para adquirir seus bens, para investir seu dinheiro e ter as melhores estratégias e soluções financeiras. Você pode nos chamar aqui no WhatsApp da Move, DDD 011 2182 7531, ou também no nosso site ou pelo e-mail contato@movesolutions.com.br. E vai estar aqui na descrição aqui embaixo. Obrigado, Miguel. Olha, nós já temos descrição aqui embaixo. Está muito profissional isso. Muito bom. Fique à vontade então para nos chamar, para nos contatar. Obrigado mais uma vez, Gabi, pela sua presença, pela sua participação. Valeu, Lucas. Valeu. E um beijo para vocês. Eu agradeço vocês pela parceria e pela confiança. Obrigada. Tchau.